começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com todos vocês e vocês conosco. Pessoal, hoje a gente vai olhar para um espaço extremamente favorável aos impressos, o ponto de venda, a loja física, que para nós o famoso PDV. Eu acho que não tem ninguém nesse mundo que nunca tenha sido atraído por uma vitrine bem feita. Eu estava lendo uma matéria no site da Future Print, feira do setor que acaba de acontecer, que, segundo dados do Sebrae, até 80% das vendas de uma loja podem ser motivadas pela vitrine. Só que a vitrine é literalmente a porta de entrada, né? Tem muito mais do que isso. Essa matéria traz um especialista da área, o Renato Diniz, do Estúdio Jacarandá, e ele afirma justamente isso: a vitrine é o principal recurso para atrair o consumidor. Só que a comunicação visual abrange toda a loja. Aí você tem uma infinidade de peças gráficas que, nas palavras do Renato Diniz, vão criar uma ambientação mais eficiente, conduzindo e ajudando o consumidor no processo de compra. Pessoal, é tanta coisa, é display, faixa de gôndola, totem, wobbler que é aquele material que normalmente fica na frente das prateleiras, mais ou menos ali na altura dos olhos, para informar sobre algum lançamento ou promoção. Tem adesivo personalizado. Bom, cada dia surge uma nova aplicação. Na matéria, o especialista vai além, abrindo aspas aqui para o Renato. Hoje, as lojas precisam contar com experiências sensoriais e espaços instagramáveis. Um ponto de venda não tem êxito e nem fideliza o seu consumidor se ele não tiver um ambiente que ofereça uma jornada de experiência, entretenimento e descobertas. E o que é que isso significa, gente boa? Muita, mas muita oportunidade para o produto impresso. É isso aí, porque não é à toa que esse segmento vem crescendo no universo da impressão. Nós noticiamos nas redes do Ondas vários investimentos de gráficas comerciais de comunicação visual entre 2022 e 2023. São empresas que ampliaram e estão ampliando a sua capacidade produtiva para atender justamente os pontos de venda. E para completar esse cenário, nós temos hoje alguns sinais positivos da economia. Eu estou um pouco de receio de falar de sinal positivo da economia, mas eles estão aí, né? Então vamos lá. Eu fui buscar dados recentes. O comércio varejista no estado de São Paulo registrou alta de 6,2% em seu faturamento no primeiro trimestre de 2023, na comparação ao mesmo período do ano passado, o que equivale a um aumento de 16,5 bilhões, totalizando 281 bilhões de reais. Os dados são de pesquisa da FEComércio, que é a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Uma pesquisa do IBGE referente ao mês de maio, a receita nominal de vendas no comércio varejista de São Paulo cresceu 6,8% no acumulado do ano, quer dizer, de janeiro a maio. No Rio de Janeiro, a elevação no período de janeiro a maio foi de 1,5% e no Paraná de 3,3%. Estamos falando da receita nominal de vendas no comércio varejista. E para falar sobre isso, nós fomos ouvir o comprador de impressos para a PDV. A gente convidou o cliente. Batemos um papo com representantes de duas marcas conhecidas, justamente pela criatividade e pela inovação nos produtos e na comunicação. Você vai ouvir a nossa conversa com o Bruno Santos, que é gerente de marketing e visual merchandising da Imaginário. Acho que todo mundo conhece a Imaginário, que é aquela rede de lojas de presente que sempre tem alguma coisa surpreendente para encantar o consumidor. Ele fala do desenvolvimento das campanhas, sobre regionalização das peças, a importância que a marca dá ao produto impresso e conta sobre uma peça muito criativa que foi desenvolvida para o Dia dos Namorados. Conversamos também com a Aline Souza, coordenadora de Trade Marketing na Chili Beans.
Bom, também é difícil encontrar quem não tem ou nunca teve óculos da Chili Beans, ou pelo menos deu de presentes óculos da Chili Beans. A rede tem centenas de lojas, está em vários países além do Brasil e eles põem na rua mais de 30 campanhas por ano. Mas antes de ouvir o Bruno Santos e a Aline Souza, um intervalo rápido para a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Oi, Bruno, um prazer ter você aqui hoje. Olá, Tânia, bom dia. Olá, Milton, bom dia. Prazer o meu fazer parte aqui e tentar contribuir, né, com esse projeto que evidencia tanto nosso segmento, potencializa cada vez mais como as marcas facilitam a vida e a jornada do cliente aí. Super bom dia. Bom dia, Bruno. Prazer ter você aqui conosco. Vamos lá. Bruno, para começar, explica rapidamente o que é Imaginarium. Eu vi no site que hoje são 192 lojas, não sei nem se está atualizado, você pode me corrigir. Vocês estão em todo o Brasil? Sim, nós estamos em todo o Brasil. É uma marca com mais de 30 anos de mercado, continua sendo a marca mais divertida do shopping, aquela loja que todo mundo entrava só para ver o que ia ter de diferente. Foi uma das primeiras marcas no mundo de franquias, no sentido de presentes. E ela tem uma memória afetiva muito grande com o consumidor. Eu brinco que todo mundo que tem ali na casa dos seus 25 anos nunca tenha conhecido alguém que nunca comprou um presente ou para um namorado, para um pai, para uma mãe, ou vivenciado aí algum tipo de experiência de ter recebido algum presente da Imaginarium. Ela nasceu numa visão de oportunidade de trazer o lúdico e o divertido para o dia a dia das pessoas ali brincando tanto com coisa de decoração ou produtos que mudem a sua rotina, como uma caneca muito diferente, uma garrafa, uma mochila muito diferente. A ideia da Imaginarium sempre foi fazer com que uma coisa não necessariamente fosse o que ela parece ser, né? Brincar com essa múltipla oportunidade que o design traz. E aí, uma coisa que é até engraçado, a gente está nesse podcast, né, falando de impressão, porque a Imaginarium foi uma das marcas mais premiadas no universo visual, né, ganhando inúmeros prêmios daquele RDI Design, Warner, enfim, é uma marca que sempre apostou muito na parte de vitrine e inovação em comunicação. Mas sim, respondendo a pergunta, somos uma loja hoje em território nacional, com mais de 180 lojas, né, e cada vez aí mais buscando crescimento para a nossa rede de franquias. Legal, Bruno. E a gente sabe que numa rede de franquias como a de vocês, né, que tem atuação nacional, também é fundamental regionalizar as campanhas, né? E você que falou dessas premiações pela comunicação visual que vocês têm, quer dizer, como é que funciona o desenvolvimento das campanhas na Imaginarium com toda essa rede? Trabalhar com franquia é aquela coisa da gente sempre se desafiar, né, Hamilton? Porque o que acontece? A gente, como marca, a gente tem que manter um padrão de comunicação. A ideia é sempre que você, consumidor, que veja a minha comunicação ali dentro do meu Instagram, ou nas redes sociais, ou em alguma mídia que eu esteja patrocinando, viva a mesma experiência quando for em uma loja em São Paulo, eventualmente estiver no Norte, no Sul, para ter a mesma experiência de compra. Mas, claro que a gente nunca pode deixar de perder, né, o tato fino de peculiaridades regionais. Então, por exemplo, a gente sabe do São João, né, no Nordeste, que é uma coisa muito forte, a gente sempre tenta auxiliar o franqueado em alguma coisa que converse regionalmente e faça sentido para aquele momento que aquela região está vivendo, e obviamente junto com isso vem toda a parte positiva, junto com essa comunicação, de uma maior venda, né, uma maior oportunidade de negócio, mas é sempre um desafio, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a Imaginarium trabalha com quase 16 campanhas no ano, contando ali datas sazonais, temas autorais, licenciamentos, e tudo isso permite com que a gente, né, junto com a comunicação,
consiga entregar essa oportunidade de reconhecimento com o consumidor em amplos sentidos. Desde o cara que é o fã de alguma coisa ou até a pessoa, esse cliente que às vezes está buscando alguma coisa muito diferente para um sazonal, como mães, pais, namorados, que acaba sendo, num varejo como um todo, quase 30% do faturamento do ano aí, um período extremamente importante para a gente. Bom, então 16 campanhas no ano, né, mais de uma campanha por mês. Eu quero te perguntar, dentro disso, qual que é o papel dos materiais do ponto de venda, né, os materiais impressos? Qual a importância desse material na atração do consumidor? Eu sou enviesado para essa pergunta, né? Porque eu trabalho com isso há muitos anos. Oba, Uma coisa que eu falo muito com o meu time, que a pessoa da comunicação, o marketing, o trade marketing, o visual merchandising, ele é tão responsável quanto o cara do comercial pelo resultado da empresa. E o bolso do cliente é um só. No momento que a gente tentar provocar o nosso time, né, para a gente não só ter aquela comunicação bonita, mas uma comunicação efetiva, que comunique-se com o cliente dentro do mall, dentro do shopping, sendo um chamariz para esse cliente. E ser chamariz não quer dizer que só tem que ser aquela coisa de promocional, 3 vezes de tanto, ou valor. Tem que atrair ele de alguma forma, né? Se você estiver falando com um público nicho, falar a linguagem que ele está falando, e para mim, estar bem posicionado como uma comunicação impressa ali, seja na porta da loja, seja no hot point, né? No ponto principal com o cliente, é o primeiro vendedor chamando na porta, eu falo, né? É o que faz o cliente entrar ali dentro desse ponto de venda, porque no fim das contas, quando eu falo que o bolso do cliente é um só, ele andando no corredor do shopping, quantas marcas tem ali em volta dele? E ele não vai comprar em todas. Então, quanto mais a gente tiver uma comunicação altamente atrativa, a gente tem maior chance do consumidor entrar dentro dessa loja. E aí, claro, né, vai de toda a expertise do time de venda em melhorar a jornada desse cliente e auxiliá-lo. Mas, para mim, a comunicação em loja é um dos pontos mais importantes que o varejo tem. Agora, você tem que chamar a atenção do consumidor, você precisa atraí-lo, mas você também não pode ter uma loja poluída. Exato. Então, eu fico pensando no balanço disso e que tipo de material, né, que você tem mais investido para poder atrair sem poluir. Eu acho que o calendário comercial ele ajuda muito, né? Se deixar o time de produto, quer que a gente comunique todos os SKUs da loja, né? E aí é o que você falou, é aquela briga do tipo, olha, peraí, neste período o nosso ponto de comunicação vai ser esse, então meio que criar uma hierarquia do que a gente quer comunicar. Quando eu digo isso, eu acho que a gente tem os materiais que são os materiais principais, que fazem a função de atrair, por exemplo, em longa distância, os totens, comunicação aérea, que são as comunicações grandes, e a gente consegue fazer de forma tática e simplificada, durante a jornada do cliente dentro da loja, aquelas faixas de gôndola, alguma comunicação, um display pequena, que vá explicando essa jornada para o cliente, né? Seja essa jornada uma jornada de explicar o produto ou até uma segmentação dentro da loja que deixe um pouco mais fluida a vida desse consumidor ali dentro do ponto de venda, fazendo com que ele consiga, por exemplo, se autoatender. Então, eu acho que esse ponto que você trouxe, de como nós fazemos para não deixar a loja muito poluída, é um braço de ferro muito forte que tem entre o marketing e a área comercial ou a área de produto, porque a gente realmente tem que ser muito estratégico para acabar não deixando a loja uma bagunça cheia de comunicações. É muito mais você ser efetivo no calendário comercial mesmo. Bruno, você chega a ter números, consegue ter alguma medição sobre a performance desses materiais, o que performa mais, o que performa menos, ou é a percepção mesmo da reação do consumidor, vendas, coisas desse tipo? Hamilton, hoje a gente mede muito em cima de 2 números, né? Um é o sellout, eu acho que a venda sellout é o que deve ser o fator principal da companhia tá sendo tracionada, mas uma coisa que a gente utiliza bastante para medir a efetividade das campanhas e dos materiais são a taxa de conversão. Hoje a gente está falando ali que a gente atua com uma taxa de conversão acima de 36%, é o que a gente acredita ser uma taxa de conversão boa, ideal para o que a gente precisa, porque no fim das contas é muito do que a gente falou ali anteriormente. Uma vez que esse material ele tem funções comerciais dentro da loja, né, seja o atrair, ou seja o vender um benefício ou algum tipo de informação que está atraindo esse cliente para a loja, ele já é parte, né, da conversão.
ele já é parte de trazer esse cliente para dentro da loja. O que, claro, não quer dizer que o time de vendas é, com certeza, o mais importante para isso. Mas uma vez bem comunicado, a taxa de conversão é um dos fatores que a gente mais olha para medir a performance dos materiais de comunicação. Legal. Só explica para a gente, quando você fala em sellout, você está falando exatamente do quê? Claro. É a venda final, né, do produto. É o quanto a minha rede tá fazendo de resultado naquele período, no varejo. Certo. Tem material que dá mais certo em determinadas cidades, em outras não? Você fala, por exemplo, aqui nesse local, nessa área, não adianta fazer testeira, sei lá, as diferenças regionais chegam a esse ponto? Ah, chega, viu? Chega. Eu trabalhei, né? Já trabalhei na Chili Beans também muitos anos, enfim. Eu acho que quando você começa a ter modelos muito diferentes de negócio, é onde você começa a perceber os materiais sendo aquela coisa que vai dar o brilho mesmo para o PDV, né? Ponto de venda ali. Por que eu digo isso? Por exemplo, quiosques, marcas que têm quiosques, eles têm áreas muito mais controladas para se comunicar. Então esse espaço é muito mais nobre e tem que ser aproveitado de uma forma muito mais inteligente. E aí um caso que me traz assim de cara uma lembrança, lojas de rua. A gente utiliza muito o totem, né, ali para a porta de loja como um material de impacto de longa distância, mas o totem no fim das contas ele é feito no substrato de papel. E para uma loja de rua, ele voa, ele molha, ele estraga. Então, assim, ele acabava a vida útil desse material muito mais rápido do que a gente... Estou falando de anos atrás, tá, gente? Claro que hoje tem mil outras tecnologias aí em materiais de papel também. Mas, e aí a gente percebeu, opa, peraí, para loja de rua não tem como utilizar totem em papel, vamos ter que fazer aqui uma comunicação em PS, né? Utilizar uma base mais rígida para que essa comunicação funcione, porque no fim das contas, para uma loja de rua não ter, né, esse cavalete ali na porta da loja, era uma coisa que às vezes a loja até passava batida. Então era muito importante ter e o material em papel não atendia. Então acho que a depender do modelo de negócio, ele vai trazendo cada vez mais outras necessidades de você se adequar e utilizar o substrato ao seu favor, né? Entender ali qual que é a melhor opção que você tem para garantir essa comunicação. E aí, nesse momento de dúvida, Bruno, então preciso substituir um material pelo outro. A Imaginarium, a equipe de vocês, ela escuta o fornecedor de impressão? Vocês conversam com o fornecedor de impressão e falam, gente, isso aqui não está dando certo por YZ, vamos ter que substituir, ou a decisão é tomada toda internamente? Quando você tem um bom fornecedor aí, é ideal que você escute seu atendente comercial. Eventualmente a gente vai muito na fábrica, na verdade, inclusive hoje, depois desse bate-papo, eu tô indo para lá para provar um novo display que a gente está fazendo de uma campanha que vem por aí, mas ouvir o especialista nisso, né? Porque claro que a gente, como profissional de comunicação, a gente tem muito conhecimento de material também, mas nada como quem tá lá, né? Como quem tá vivenciando novos testes, novas possibilidades. Toda vez que aparece alguma oportunidade, na hora a gente já liga e fala assim, ó, preciso de uma ajuda aqui, esse produto não está dando certo, queria uma sugestão de prova de algumas opções. Ouvir, sempre a gente aprende junto. Muito bom ouvir isso. Bom, a marca Imaginarium, como você falou no início, ela está muito ligada ao design, à inovação. Isso está na cabeça das pessoas. Como é que vocês fazem para transmitir isso por meio de campanhas de PDV? Que você mantenha essa inovação que vem nos produtos, naqueles materiais que vão atrair o cliente para que entre na loja ou que esteja na loja, que olhe para esse ou para aquele outro produto. Olha, a gente vem fazendo bastante, viu, Tânia? É assim, claro que a gente sempre pensa em alguns aspectos na hora de criar a campanha, né? Primeiro, o conceito visual do tema, ele tem que estar de acordo com o que a gente quer transmitir no período ali, né? E quando eu falo isso, por exemplo, a campanha de Dia dos Pais, né? Tá dentro do sentimento que a gente quer passar, né? Olhando os históricos de campanhas que nós temos, o que a gente tem aqui como conceito visual tá ligado ao que a gente quer transmitir para esse período, né? Eventualmente até algo que esteja acontecendo fora também, né? Dentro do universo aí mundial. Então acho que ter essa flexibilidade para a criação de campanhas
entrega muito para que a gente se ajuste e fique dentro do termômetro de mercado mesmo. E aí, outra coisa que a gente sempre tenta criar na hora da comunicação é deixar uma coisa muito humanizada, criando alguns momentos de assinatura, né? Um signature moment que a gente crie e faça com que o cliente tenha uma experiência junto com esses materiais. Só um exemplo, né? Em Dia dos Namorados esse ano, tem inclusive um ponto aí de ouvir o nosso fornecedor, parceiro de materiais de impressão. Toda vez o cliente que vai comprar um presente em data sazonal, ele fica na dúvida do que dá. Poucas vezes você já chega sabendo o que você vai dar ali. E aí a gente criou um material, né, um totem, que ele tinha uma interação. Era uma roleta que dava dicas do que você poderia dar para o seu amor. E foi uma coisa super legal. O time de vendas, assim, usou isso como argumento, tipo assim, não sabe o que dá? Trazia para uma brincadeira dentro desse material. O cliente rodava a roleta ali e acabava entendendo o que ele podia, né, como opção dar para o consumidor dele. Acabou ajudando muito como leque e, no fim das contas, trazendo, né, esse momento de tipo, poxa, fui no Imaginário e rodei uma roleta e pude ter uma ideia do que eu podia dar ali para a pessoa que eu amo. Então, acho que usar o design do tema junto com os materiais e trazer essa experiência mais direcionada e humanizada para o time de vendas e para o consumidor é algo que cada vez mais as marcas vão buscar, né? Essa história do como a gente consegue trazer esse ponto de contato ao ponto que o cliente vai se sentir interagindo com a marca e sair dali satisfeito. Eu acho que tanto para produto quanto para material de ponto de venda e comunicação é o que as marcas cada vez mais vão buscar, né? Adorei isso da história da roleta, adorei, queria ter visto. Muito legal. Agora, até por tudo que a gente falou, é até estranho eu te perguntar isso, mas você enxerga hoje uma loja sem impressos ou não enxerga? Olha, eu vou falar, eu pessoa Bruno, não enxergo, tá? Principalmente no nosso cenário aqui no Brasil, mas eu acabei de voltar, Milton, acabei não, né? Foi em março. Eu fui para a Euroshop, aquela feira que acontece na Alemanha, em Düsseldorf. É uma feira super legal, de varejo, bem interessante. E lá, né, até nas visitas em lojas que a gente acabou fazendo, eu percebi uma coisa muito forte no mercado de alto luxo ali, com muitas telas, né, substituindo impressões, eventualmente. Mas também percebi muitas marcas muito conhecidas mundialmente investindo muito em vitrines espetaculares, assim, com material impresso. Coisas que traziam um efeito de profundidade, valorizavam os produtos fisicamente expostos, inclusive passava mais aquela sensação de quentinho, bem arrumado do que as telas, sabe? Uma vitrine impressa muito bem feita, assim, é uma coisa que eu vi muito lá fora, achei muito bonito ali, principalmente em Londres, eu vi bastante a respeito disso, muitas vitrines de lojas de luxo também, né, basicamente. Mas para o nosso cenário no varejo nacional, eu acho impensável assim lojas não se apoiarem em uma boa comunicação. Fico pensando nessas lojas em Londres com esse material impresso. Eu acho que esse quentinho, esse aconchego, né? Eu acho que deve trazer esse aconchego, não é? E impressão em tecidos também, né, Bruno? Mais utilização de tecidos, não é? Muito, vi tecido, vi papel, Hamilton, muito bonito, assim, principalmente lojas de roupa, bolsas, eu vi muita coisa com aquelas vitrines bem megalomaníacas, né? Claro que isso não é o cenário que vai ser um geral, mas assim, você percebe o quanto eles poderiam fazer isso com uma comunicação em tela, por exemplo, e optaram por fazer uma coisa super artesanal, deixando muito mais valorizado. E chama muito mais atenção, inclusive, pela parte artística, né? Então, ter uma pessoa boa de vitrine, de merchandising ali fazendo isso, é algo que, nossa, coloca em outro patamar a experiência do cliente, valoriza muito o produto. Bom, a gente está falando de ponto de venda, o nosso tema aqui desse episódio é ponto de venda, mas eu não resisto. A Imaginário, ela vende seus produtos na internet. Como levar a experiência de compra para esse consumidor, né, no e-commerce? As embalagens da Imaginário, elas são pensadas nesse sentido? Olha, eu vou contar para vocês uma coisa, né? A gente está fazendo um trabalho de rebranding da marca, né? Como eu falei, uma marca de 32 anos. E aí a gente contratou uma grande agência que está fazendo esse trabalho junto com a gente, que foi ouvir os clientes da Imaginário. E sabe um dos pontos altos e mais fortes da nossa marca?
a sacola. Uau! Sacola, que Exato. delícia! Sim, o cliente adora a sacola da Imaginário, que é uma sacola bem grandona, no material grosso, então é uma sacola que ela entrega a experiência do lúdico. E por que isso, né? E eu acho que tem muito o fator que eu comentei da marca ser uma marca com alto grau de conhecimento ali sentimental das pessoas, né? Por já ter feito parte da vida delas em algum momento. Muitos dos clientes falavam que sempre que ganhavam uma sacola da Imaginário, ficava pensando, o que será que tem aí dentro? Né? Justamente pelo produto ser um produto muito lúdico. Então, eu acho que a experiência que a gente consegue ter em ponto de venda com embalagens é muito positiva. A gente tem um fator oportunidade incrível no online. Né? Hoje a gente tem ali uma caixa, né, para o envio do cliente, que é uma caixa personalizada também, mas eu acho que ela não traduz o efeito unboxing que tem ali na sacola, né? O unboxing, só trazendo, é aquela coisa do abrir o produto e se encantar com ele, né? Quando você ganha isso em loja, que vem naquela sacola bonita, produto todo arrumado, é uma experiência. Talvez no e-commerce seja um fator oportunidade que já está, inclusive, no radar do nosso time de e-commerce para a gente trazer um pouco mais desse lúdico a hora que o cliente receber isso na casa dele e abrir esse produto que ele comprou ou ganhou, enfim, né? Mas é um fator, Tânia, que você trouxe que é muito importante e a gente está de olho. Hoje eu acho que a gente não traduz à perfeição como fazemos no ponto de venda físico, essa experiência para o online ainda não, tá? Mas olha a oportunidade aí, gente. Exato. Bruno, uma delícia, as informações que você trouxe foram ótimas. Muito obrigada por você participar aqui do Ondas, viu? Imagina, eu que agradeço, fiquei super feliz de ter a oportunidade de bater esse papo com vocês. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado você por ter estado conosco. Grande abraço. Deve ser muito bom e, ao mesmo tempo, bem desafiador trabalhar para uma marca que está sempre atrás de inovação. E eu vou dar aqui um meio spoiler. Eles estão preparando uma peça muito bacana e criativa para o Dia dos Pais. Tem uma Imaginário bem aqui perto da minha casa e eu vou lá conferir. E agora com vocês, a Aline Souza, que é coordenadora de Trade Marketing na Chili Beans. Oi, Aline, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Oi, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal você estar aqui conosco, Aline. Vamos lá. Aline, a Chili Beans é sinônimo de óculos descolados, pelo menos aqui em São Paulo. A marca tem 26 anos, não é isso? Eu vou pedir para você falar rapidamente sobre a marca e o posicionamento de mercado dela. Então, sim, já são 26 anos de mercado, né? E o DNA da marca é muito baseado nos pilares que são moda, música, arte e geek. Então, todos os temas que a gente lança ao longo do ano, eles permeiam em um desses pilares. E são muitos temas que a gente faz, então nosso calendário tem em média 32 campanhas por ano. Além de ser conhecido pela nossa convenção, né, que a gente faz num navio todo ano, e é sempre pensado em sustentar esse DNA de inovação, cultura pop, que a gente carrega há 26 anos. Peraí, Aline, me conta, como é que a convenção de vocês é feita num navio? Como é que é isso? Então, pois é, a gente faz todo ano, né, uma convenção no navio, que são 3 dias aí em alto mar. Nele acontece um dia inteiro, onde o Caíto, que é o nosso fundador, ele apresenta todas as coleções que vão acontecer ao longo do ano, e não é uma apresentação muito comum, né, igual essas que a gente está acostumado a ver em outras empresas. É uma apresentação cheia de bailarinos, tem uma galera do Circo de Soleil que vem se apresentar também. Então, cada tema que acontece durante o ano tem uma apresentação super especial pensada nele, e é uma forma de engajar nossos franqueados, vendedores, gerentes, o pessoal aqui do nosso showroom, para a gente fazer esse calendário acontecer da melhor forma possível. Muito legal. Tânia, acho que a gente devia fazer um podcast dentro de um navio desse. Eu acho que deve ser muito legal. Precisa. Aline, conta pra gente como é que é criar campanhas de marketing por uma rede com tantas lojas, são acho que 850, parece, né? E em 8 países. Vocês fazem centralizado, vocês dão diretrizes, como funciona isso? Então, como a gente tem bastante PDV pelo país, a gente tem 850 lojas e quiosques espalhados pelo Brasil, da Nossa Vermelha, que é a marca que existe há 26 anos, a Chili Beans mais disruptiva.
além de ter mais 200 pontos de venda da Chili Beans Ótica, que é um negócio que surgiu aí em 2020 com a pandemia. O Caíto viu uma oportunidade de fazer uma loja toda pensada no atendimento óptico, de lentes, uma coisa muito mais premium, mais personalizada. Então, a gente totaliza mais de 1.000 PDVs hoje em dia pelo Brasil, e com isso é bem desafiador esse calendário, mas a gente tem uma house, que é a nossa agência de publicidade dentro da Chili, e ela que cria o conceito das campanhas e realiza todo esse desdobramento de todas as nossas peças e tal. E enquanto isso, nosso super time aí de trade marketing conta com ótimos parceiros que ajudam a gente na produção de todos os materiais, manuseio, entrega, porque tem que ser tudo muito num timing absurdo, né, pra gente conseguir cumprir isso e fazer com que todas as campanhas cheguem no ponto de venda. Então, a gente dá essas diretrizes para os nossos parceiros e recebe essas diretrizes da nossa house. É um ecossistema bem completo. Nossa, muito legal. E, então, quer dizer, estou entendendo que vocês centralizam tudo isso e a produção também é centralizada em outros países? Vocês produzem aqui e mandam para lá, ou vocês contam com parceiros locais? Como é que é isso? Para o Brasil, a gente faz tudo aqui e envia pelo nosso CD, né? Lá em Extrema. Agora, para os outros países, depende muito. Alguns a gente realiza a importação dos materiais e outros eles produzem localmente, porque acaba valendo mais a pena no timing e tal. A gente está presente em bastante lugar. Então, por exemplo, a gente tem PDV hoje em dia na Austrália, na Angola, Bolívia, Colômbia, Indonésia, Kuwait, Estados Unidos. Cada lugar tem uma peculiaridade e a gente acaba respeitando os prazos de cada um para conseguir atender todo mundo, né? Legal. Agora vamos olhar especificamente para o ponto de venda, né? Eu queria entender como é que vocês enxergam o PDV, ou melhor, como é que vocês vestem o PDV. Como eu disse, a gente tem mais de 1.000 pontos de venda, né? Aí contando com Ótica e Vermelha, e a gente enxerga eles como nossa maior mídia, né? Então, o Caíto, ele sempre menciona que cada loja é um outdoor da marca, e com isso o cuidado ele é redobrado. Então, hoje nós temos alguns formatos de PDV, entre eles a gente tem a nossa loja padrão, quiosque, container EcoChili, que é 100% feito de material reciclável. Nossa nova loja 2.0, que é uma arquitetura completamente diferente, nova. E todos eles, o impresso é essencial, né? Nosso enxoval, ele é feito principalmente de backlight PS, inclusive, e é responsável por ambientar cada espaço dentro do PDV com a cara da coleção vigente. Então, a gente tem alguns calendários que convivem, por exemplo, nosso pilar geek e nosso pilar moda, e todos eles têm espaço dentro do ponto de venda através do impresso, através dessa colocação de material. É muito importante que a gente vista o PDV de acordo com a campanha e crie essa ambientação dentro dele. E dentre dessas várias aplicações que vocês usam em todas essas campanhas, tem algum impresso que é o queridinho da vez, que estão gostando mais ou que efetivamente usam mais? Olha, eu acredito muito que a composição é o que torna o ambiente outro, assim. Mas para escolher eu sou uma grande entusiasta de backlights. Eu acho que quando ele é bem produzido e aplicado em uma boa luz, ele é um material que ele dá vida para a comunicação. Então, chama muita atenção dentro do PDV, cria um ambiente completamente diferente, assim. Eu acho que é um material que eu gosto bastante de utilizar, a Chili Beans utiliza bastante. O segredo dele está na qualidade, uma boa iluminação e aí fica perfeito. E você lembra de alguma peça assim recente, Aline, que vocês tenham falado, nossa, essa peça rendeu mais do que a gente esperava? Você pode dar algum exemplo prático? Há uns 6, 7 meses atrás, mais ou menos no início desse ano, a gente decidiu apostar mais na nossa categoria de kids. A gente tem uma categoria toda pensada para os pequenos e que não tinha um lugar tão específico dentro do ponto de venda. Até que a gente decidiu fazer um display em PS de 1,5, 2, se eu não estou enganada. E ele tem umas dobras e tal, e ele cria ali um mini display que a gente coloca na altura das crianças. E isso pra gente foi uma virada de ponteiro, assim. Incrementou nossas vendas, muita gente descobriu a categoria de kids na Chili Beans através desse display bem posicionado na loja. Então, para mim, é um super case esse, porque pra gente criou-se uma força de marca por conta da categoria, mudou ponteiro, trouxe incremento de venda, foi muito bacana. Muito legal. E agora deixa eu te perguntar, vocês normalmente estão abertos para sugestões do fornecedor de impressão? Quer dizer, o que vocês esperam de um fornecedor de impressão? Olha, a gente tem parceiros incríveis hoje em dia junto com a gente, justamente por isso que tudo flui maravilhosamente bem.
A gente sempre procura insights e eles auxiliam muito para cumprir todo o nosso calendário da melhor forma. Eu acredito que a gente tem que confiar muito no nosso parceiro, no nosso fornecedor e entender que ele tem uma expertise naquele assunto e que a gente tem que estar sempre aberto para escutar e ouvir esses insights. Isso faz toda a diferença na hora do material, na hora de escolher um material novo, na hora de produzir um material novo. Então, eu acho que dentro desse cenário de trocas contínuas que a gente tem no varejo, é exatamente isso que um parceiro e um cliente, uma empresa tem que ter, uma sinergia e uma troca bacana de ouvir um ao outro. Pelo menos aqui na Tilly a gente preza muito por isso, além de ter aí pessoas que têm a mesma pegada ágil nossa, que tem essa pegada forte de varejo. E, Aline, apesar de utilização de telas digitais em vários lugares, você consegue enxergar hoje uma loja sem impressos? Totalmente sem impresso, eu digo que não. Eu vejo muito valor. Bom, eu fiquei até aqui esperando você falar. Imagina, eu vejo muito valor na comunicação de impressos. Eu acho que a tela ela é importante, sim, ela tem os seus ganhos, mas quando você pensa em ambientação de PDV, em cenário instagramável, essas vitrines que são super premiadas, o impresso ele sempre está lá. Ele sempre está lá. Existe uma cultura de imersão do consumidor dentro do PDV que ela fica cada dia mais forte. E eu realmente vejo que o impresso é um grande auxiliador nesse processo. A tela ela tem seus ganhos, é bacana, mas quando a gente fala de imersão, de entrar em algum lugar, de ter a questão, por exemplo, do instagramável, de dividir ambientes dentro da loja, eu vejo muito valor no impresso. Maravilha. A gente está encaminhando aqui, já caminhando para o final da entrevista, infelizmente, que é uma delícia falar sobre isso. Antes de eu te fazer a minha última pergunta, eu só quero posicionar o ouvinte aqui. O Caíto é o Caíto Maia, como a Aline já comentou, que é o CEO e o fundador da Tilly Bean, só para posicionar aqui para o ouvinte. Agora, falando, Aline, em opções de materiais para ponto de venda e comparando o consumidor brasileiro e de outros países onde a Tilly Bean está, tem algo que só funciona aqui? Você vê diferenças entre as lojas? Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que quando a gente fala de consumidor, cada lugar no mundo tem as suas peculiaridades, tem uma forma de consumir, né? Falando do impresso em si, do material, eu acho que indifere neste ponto, porque o que conta mesmo é a comunicação. Óbvio, o material ele tem que ser de qualidade em qualquer lugar do mundo, e eu acho que é isso que faz a diferença. Agora, a grande questão, quando você olha para o Brasil versus outros lugares, eu acho que é a mensagem que se coloca. Por exemplo, o brasileiro ele tem uma cultura muito do ganha-ganha, com uma promoção, um cashback, um desconto. Aqui chama muita atenção, o famoso CTA, né? O Call to Action, a chamada para uma ação. Aqui isso funciona muito bem. Lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, já tem outra pegada. Eles têm momentos específicos de desconto no ano, então em outras janelas, né, por exemplo, no Dia das Mães, Dia dos Pais, a chamada lá normalmente é outra. Eu acho que vai muito mais da comunicação em si do que o material nesse ponto, mas sempre eu acho que a qualidade ela é pedida e prezada em todos os lugares. Nossos franqueados, seja de fora, seja daqui, a mensagem é a mesma. Tem que ser um material bom, com qualidade, uma mensagem que faça sentido. Eu acho que essa é a receita aí para dar tudo sempre certo. Legal, Aline, super obrigada por você ter participado aqui do Onda. Você quer completar alguma coisa, Milton? Não, só mandar um abração para a Aline e dizer que toda essa energia da Chili Beans, né, se reflete em todo esse material e é muito legal isso, Aline. Parabéns para vocês, viu? Obrigada. Valeu, Aline, obrigada. Até a próxima. Obrigadão, beijo. Beijo. Até. Bom, aproveitando esse clima, vamos para o momento afago no coração. Eu tenho um monte de beijos para mandar para pessoas que conversam com a gente pelas redes sociais do Ondas, compartilham o nosso conteúdo, dão sugestões, enfim, estão sempre interagindo conosco. Então, beijos para o Antônio Cláudio Eloy, professor no Instituto Federal da Paraíba, para o Manuel Schroeder, designer e professor de produção gráfica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para o Roger Maestre, da Trimaf de Uberlândia, para o Henrique Rodrigues, da Universidade do Papel, e para a equipe da GIS Consultoria, especializada em gestão de custos.
Um beijo também para o Anderson Budelon, que falou comigo pelo Insta e que quer começar justamente na área de comunicação visual. Espero que este episódio te inspire, Anderson. Boa sorte para você. Agora, beijos e abraços para pessoas que eu encontrei pessoalmente nos eventos. Então, beijão para Carla Geraldo, do Senai Maracanã, para o Carlos Costa, gerente comercial da Deprint aqui de São Paulo, para a Poliana Reis e o Kaique Lira, da ABC Distribuidora, para a Sônia Menezes, da Margraf, também aqui de São Paulo, para o Rodrigo Andrade, da gráfica J. Andrade, de Aracaju, para o Wesley Ferreira, da First Web Gráfica de Jundiaí e para o pessoal da Imprimir Shop. E eu quero aproveitar para mandar um abração para o pessoal da Pacote, que é uma startup na área de embalagens. É um pessoal que está em Santa Catarina e em Porto Alegre, em Florianópolis e em Porto Alegre. O Guilherme, o Diogo, em Porto Alegre está a Nicole. É uma startup que está refazendo ou montando a jornada de compra do cliente, do pequeno cliente que precisa de embalagem e o desenvolvimento dessa embalagem para frente. Olha que esse pessoal ainda vai dar o que falar. E são seguidores do Ondas, um grande abraço para eles. Quero mandar também um abração para o Rafael Borges, da Flexo em Foco, que gentilmente nos contatou e me pediu para fazer uma masterclass lá para o Flex em Foco, que deve sair proximamente. Grande abraço, Rafael. É isso aí, gente boa. Se você gosta do Ondas e quer ver esse canal crescer e entregar mais informação e conhecimento, lembra de dar 5 estrelas no Spotify, favoritar nas outras plataformas e principalmente de compartilhar os episódios. Pessoal, o compartilhamento é fundamental pra gente. Rapidinho, manda lá o link pro seu colega, pra sua amiga, pros seus familiares, manda pra todo mundo. E lembrando que você pode falar com a gente pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Twitter, sempre @Ondas Impressas e agora também no Threads. E também pelo e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. Nas redes sociais, nós publicamos diariamente notícias do setor e nas redes estão também os posts dos episódios. Gostou desse episódio? Vai lá, comenta, conta o que você achou. A gente vai adorar receber a sua opinião. É isso aí, pessoal. Beijo, Tânia, abração, AB e beijos a todos e todas. Valeu, Hamilton. Beijão pra você. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio.